Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e como eu prometi no último vídeo, eu vim hoje mostrar para vocês como que a gente vai montar aquelas questões um pouquinho mais diferentes nos questionários do Moodle. Então, eu comentei sobre basicamente dois tipos de questões e uma forma de aleatorizar algumas questões lá dentro dos questionários. A primeira delas foi a questão de cálculo simples. Trouxe aqui um exemplo de uma questão minha de cálculo simples de um determinado questionário, onde ele dizia o seguinte: calcule o volume de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, a 3,9 mol por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 575 de solução a 1,4 mol por litro. E aí, inicialmente, essa questão parece muito simples. Porém, quando a gente analisa lá no Moodle, para um aluno, essa questão vai aparecer com 3,9 mol por litro, mas para um aluno Y, ela vai aparecer como 5 mol por litro. Pode ser que para dois alunos apareça 3,9, mas para o segundo aluno, que está com 3,9, esse volume aqui já não vai aparecer como 575, ele pode aparecer como 600, ele pode aparecer como 700. Além disso, esse valor aqui também muda. Então, eu criei uma questão que eu vou ter o mesmo texto, porém, três valores diferentes. Então, o cálculo, a forma de calcular é a mesma. Porque a fórmula aqui que eles deveriam usar era C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Só que, como os valores mudavam, a resposta final mudava. Então, na hora de fazer aquele compartilhamento de respostas, dificultava um pouquinho. Então, vamos ver como que a gente pode fazer para criar uma questão dessa. Eu venho aqui em adicionar uma nova questão e aqui a gente tem basicamente três tipos de questões calculadas. A questão calculado, que eu não utilizo, tá? A questão múltipla escolha calculada, onde eu já tentei utilizar, uma vez que ela permite menos erro por parte dos alunos, porém eu não consegui ainda desvendar os mistérios desse tipo de questão. O que acontece quando eu monto uma questão dessa? Se eu coloco lá uma resposta 2 vezes 4, ao invés de ele colocar numa das opções 8, ele coloca 2 asterisco 4. Eu ainda não consegui desvendar então esse mistério para que ela apareça da forma correta. A que eu mais utilizo é a cálculo simples. Eu vou adicionar uma cálculo simples aqui. Vou colocar um nome aqui para essa questão e vou colocar o texto dela. Coloquei aqui o texto daquela questão mostrada no PowerPoint, então. O que a gente tem? Ó? Calcule o volume da solução aquosa, então eu quero V2, de NaOH a concentração 1. Coloco entre chaves a incógnita que eu vou usar. No caso aqui eu usei C1 para facilitar meu raciocínio, mas não preciso usar número, tá? Você pode usar X, Y, Z, W, A, B, C. Você não precisa usar número. Também não precisa ser maiúsculo, tá? Mol por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume V. Vou colocar aqui V2 para facilitar. De solução a C2 mol por litro. No caso aqui, todos os três valores, então como foi comentado anteriormente, variam. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar, aqui são os mesmos parâmetros para questões normais, para as outras questões, né? E aqui a gente vai montar a fórmula de como o aluno tem que fazer para chegar nessa resposta. No caso aqui, se a gente voltar lá na fórmula, a gente vai ver que é o seguinte: vai ser C2 entre chaves vezes V2 também entre chaves dividido por C1. Eu sou um pouco chata com isso, então eu gosto de vir aqui e colocar parênteses para não causar nenhum erro, tá? Porque eu quero que que essa multiplicação seja dividida por C1. E aí eu vou colocar aqui 100%, que é a resposta correta. Posso pedir para gerar mais um espaço de resposta e colocar mais uma resposta alternativa aqui com outra porcentagem ou até mesmo com 100% também. E aqui a gente tem a tolerância. A tolerância é como se fosse um erro. Ele me dá duas opções.
de colocar uma tolerância relativa ou de colocar uma tolerância nominal. Aqui está como relativo, e o que isso significa? Que ele vai pegar, digamos que a resposta seja 10. Ele vai pegar 10 e vai multiplicar por mais, vamos colocar aqui 2. Ele vai multiplicar 10 por 2, por mais 2, então ele vai aceitar até 20. E ele vai pegar 10, que é a resposta, e vai multiplicar por menos 2. Então, ele vai aceitar um range muito grande de respostas, de menos 20 até mais 20. Eu, particularmente, gosto de usar a nominal. Onde eu entro aqui, como eu já sei mais ou menos quais serão as respostas, nesse caso aqui, se eu colocar um volume de 500 a 900, eles vão me dar uma resposta de 300 a 400. Eu sei que esse erro ele pode ser de até duas unidades. Então, eu coloco aqui como nominal. Se a minha resposta for 500, ele vai aceitar até 502 ou até 498, de 498 a 502. E aí, ele pede aqui pra gente falar quantas casas decimais a gente quer. No caso, eu quero uma nessa questão. Tratamento de unidade. Como é uma resposta estilo a questão numérica, ele vai pedir se a gente quer que considere unidade. Nesse caso, eu queria, porque o aluno pode responder em ml ou em litro. Então, a gente tem várias opções aqui, ó. As unidades não são usadas, o Moodle só vai ler os valores numéricos, ou a unidade precisa ser fornecida e será avaliada. E aí eu posso penalizar esse aluno com 20%, com 30%, caso ele não entre com a unidade. Mas qual unidade eu quero que ele responda? Nesse caso, eu quero que ele entre com ml. Mas ele também pode entrar com a unidade litro. E aí, como que eu vou fazer? Se ele entrar com a unidade litro, ele vai ter que me dar uma resposta 0,001 vezes o que seria a resposta em ml. É o multiplicador para ele chegar na resposta em litros. Como o aluno é muito criativo, né? E ele não respeita muito, se ele colocar em ml minúsculo, e o Moodle é temperamental, eu nunca sei quando ele vai aceitar o litro em maiúsculo ou minúsculo e tudo mais. Então, eu coloco sempre aqui o multiplicador 1 também para ml com L minúsculo e coloco várias outras opções. O tópico múltiplas tentativas, eu quase nunca mexo, mas eu deixo em 0%, mas é um parâmetro comum às outras questões. E aí vem o X dessa questão, que é encontrar os coringas. Eu mando ele encontrar, então, as incógnitas que a gente colocou aqui no texto, C1, C2 e V2. Vou lá, então, fazer o principal. Mandei ele encontrar, tá? Já encontrou, porque aqui não tinha antes esse parâmetros de coringas para gerar os valores. Agora surgiu. Aí a gente abre aqui e a gente vai escolher os parâmetros, os valores, as faixas de valores que a gente quer. No caso, o meu C2 precisa ser menor que C1. Então, eu vou deixar ele indo de 1 a 5 e uma casa decimal. O meu C1 precisa ser maior que C2, já que eu estou diluindo. Então, ele vai de 6 a 9. E aí, o volume, eu quero um volume maior, já que está em ml. Vai de 500 a 900 ml. E eu não quero casa decimal aqui. Então, eu venho aqui e mudo para 0. Beleza. Escolhi os meus parâmetros, fiz lá minhas estimativas e tudo mais. Vou vir aqui e vou mandar gerar um certo número de conjuntos. Ou seja, quantas questões eu quero que ele gere. Eu vou pedir para ele gerar, no caso aqui, 30. Mas ele aceita pedir para gerar até 100, tá? Pedir para gerar 30 e vou pedir para mostrar os 30. Mas antes de eu pedir para mostrar, eu preciso pedir para gerar. Qual é o meu parâmetro aqui para saber quantas questões eu quero gerar? O número de alunos. Não quer dizer que necessariamente nenhum aluno vai ter uma questão dessa igual a do outro. Mas é uma chance maior da gente variar mais. Então, eu vou mandar gerar 30 questões diferentes e vou lá analisar os valores dos coringas. Ele já vai me mostrar aqui os 30, ó.
Então, o aluno pode encontrar 157,6, o outro vai encontrar 379,2, o outro 155, e aí esse cara aqui que achou 155, se ele fizer a conta aqui, arredondar e dividir por esse valor, muito provavelmente ele vai chegar não em 155,0, ele vai chegar no valor próximo, e aí o Moodle vai aceitar de 153 a 157, já que eu escolhi essa tolerância lá em cima. E por aí vai, tá? Então, aí com isso, a nossa questão está gerada, nossa questão calculada. Uma dica que eu dou, que eu já passei muito aperto com isso, é tentar gerar esses parâmetros aqui logo na primeira vez. Se você tiver algum problema com relação a eles, eu sugiro que você crie a questão novamente, porque o Moodle não aceita muito bem ainda você alterar isso aqui após a questão estar pronta, tá? Então, tente gerar, calcular, estimar esses parâmetros aqui logo na primeira vez que você vai montar a questão, para não ter nenhuma dor de cabeça com relação a isso. Então, eu vou mandar salvar as mudanças, espero que esteja tudo certo. Pronto, a questão tá feita, tá aqui. Vou pedir para visualizar então. Aí, ao pedir para visualizar, ele me deu essa questão aqui, onde eu tenho 8,7, 656 ml e 1,7. Vou pedir para gerar outra. Ao pedirmos para gerar outra, ele me dá uma com 7,8, 3,6 e 690. Então, cada vez que eu pedir para abrir aqui, ele vai me dar uma questão diferente, ok? E aí, só mais um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar, deixa eu editar aqui, é que aqui no cálculo de como o aluno vai chegar na resposta, você pode usar números, tá? Se ele tiver que dividir esse valor aqui por 1000, digamos, basta você vir aqui e colocar 1000. Se ele tiver que multiplicar esse valor por 2, você pode vir, digamos que você queira a área de um triângulo. Então, você vai pegar a base vezes a altura dividido por 2. Você pode colocar aqui dividido por 2, que vai dar certo, tá? Então, ele aceita valores aqui. Bem, entendido então sobre a questão calculada, a gente pode conversar um pouquinho então sobre a questão de respostas embutidas, que é aquela clause do Moodle. Aqui eu trouxe um exemplo onde um laboratorista precisa preparar uma solução 0,4 mol por litro de Na2SO4, aproveitando 300 ml de solução 1,2 mol por litro do mesmo sal. Por coincidência, essa era uma questão aleatória daquela outra. Ou o aluno podia pegar aquele modelo de questão que a gente viu agora, calculada, ou ele podia pegar esse modelo de questão aqui. E aí ele tinha que me contar o seguinte: se o cara precisaria adicionar ou evaporar água, e quantos ml esse cara teria que evaporar ou adicionar. Porém, se nós fôssemos utilizar perguntas lá no Moodle comum, aqui a gente teria que usar para encontrar a palavra perfeita e aqui uma resposta numérica, não conseguindo fazer a mesma pergunta, as duas coisas numa mesma pergunta, coisa que a questão do tipo resposta embutida vai permitir para a gente. Além disso, a gente também consegue, como eu falei no último vídeo, fazer perguntas onde o aluno tem que entrar com uma resposta curta. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então, aqui no Moodle, eu vou adicionar uma nova questão e vou escolher a resposta embutida, do tipo close. Vou colocar aqui um nome para ela. E aí, ele não traz nada demais pra gente, ele só traz mesmo o texto da questão, que é a chave para a gente poder criar esse tipo de questão. Tudo é feito aqui dentro. E como que a gente vai fazer isso? É como se a gente programasse essa questão para ela existir. Como? A gente vai usar sempre chaves, tá? E aí, primeiro eu vou colocar aqui aquela questão de palavra
perfeita, palavra que vai encaixar ali no meio, tá? Palavra pronta. Que não necessariamente precisa ser uma palavra, pode ser um número. Outro dia eu montei uma questão em que eles tinham que me contar quantos carbonos primários tinha numa determinada cadeia. E aí eu coloquei o seguinte, ó, pra gente fazer isso, o que eu vou fazer? Vou colocar chaves e eu vou entrar com um número aqui. Eu vou entrar com 1, mas esse número aqui indica o peso dessa resposta na questão. Então, esse peso aqui vai ser 1. Mas eu poderia usar 2, caso eu quisesse, 3, 4, sempre números inteiros, tá? Ele não vai aceitar números decimais, sempre número inteiro. E aí, eu vou colocar aqui o código dessa questão, que é multi-choice. E vou colocar 2 pontos de novo. Então, o peso, 2 pontos. Multi-choice, 2 pontos. E aí vem as possíveis respostas, que são aquelas que vão aparecer quando ele abrir a setinha para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar se eu tenho 2 carbonos primários, 3 carbonos primários, 4 carbonos primários ou 5 carbonos primários, digamos. Beleza. Posso ter de 1 a 5 carbonos primários e são esses os números que vão aparecer lá. Ou ele pode me contar que eu não tenho carbonos primários. Não tenho. Ele pode... Isso aqui, todas elas vão aparecer quando ele abrir aquela setinha. Mas qual vai ser a resposta certa, Rayane? A resposta certa, eu vou vir aqui e vou colocar um igual na frente dela. Então, a resposta certa mesmo vai ser ele vai ser quando ele me disser que a cadeia tem 3 carbonos primários nesse caso. Tá? Mas você pode colocar também uma questão de multi-choice. Digamos que eu tenha lá uma abinha de múltiplas escolhas, multi-choice, onde eu tenha as opções sim, não e talvez. E aí você vai me dizer o seguinte, Rayane, se ele me disser sim, tá errado. Então, eu não preciso nem colocar nada aqui na frente. O Moodle já está entendendo que está errado. E aí, se eu quiser dar um feedback para o aluno, eu vou colocar o seguinte. Aqui depois do sim, eu vou botar hashtag e vou dar esse feedback para ele. Resposta errada. Se ele responder não, a resposta tá certa. Digamos que a resposta aqui certa é não. Então, eu posso dar um feedback para ele de resposta correta. Agora, se ele responder talvez, eu quero gratificá-lo com 50% do valor dessa alternativa, dessa opção. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar porcentagem, 50 porcentagem e o talvez depois. Então, se essa questão, que tem peso 1 aqui dentro, ela valha 0,2, ele vai ganhar 0,1 ponto, porque ele colocou a resposta talvez. Então, 1, que é o peso, 2 pontos, multi-choice, 2 pontos, e as opções que vão aparecer quando ele abrir a setinha. Se eu quero que a resposta certa, eu vou colocar um igual na frente, tá? Posso ter mais que uma resposta certa, Rayane? Pode, o Moodle aceita. A resposta errada, você não coloca nada na frente, tá? E se eu quiser dar uma porcentagem, eu posso dar também só 20% para caso o aluno escolha talvez. Então, eu venho aqui e coloco porcento, 20%. Ou eu posso até mesmo penalizá-lo caso ele responda talvez. Então, eu posso vir aqui e colocar um menos 20%. Ele vai perder 20% da questão caso ele escolha essa alternativa, tá? Agora, nós também temos a opção aqui, no tipo de resposta embutida, de questões numéricas. Como que a gente vai fazer uma questão do tipo numérica? De novo, chaves, o peso, 2 pontos, aí a gente vai escrever numerical, 2 pontos novamente. Opa, 2 pontos novamente. Bom, agora a gente vai entrar com a resposta numérica. Digamos que a resposta seja 15. Porém, eu aceito, Rayane, entre 14, a resposta certa é 15, né? Então, eu vou botar igual aqui antes.
porém eu aceito 14,8 até 15,2. Então, eu venho aqui, ó, e escrevo 0,2. Coloquei um 2 pontos e o erro que eu aceito para mais e para menos, a tolerância. Então, igual a resposta, 2 pontos e o erro. E aí eu posso entrar de novo com o feedback, tá? Hashtag feedback. Agora, digamos que o aluno tenha entrado com a resposta 14. Ele vai ganhar 50% do valor dessa questão. Então, de novo, ó, 50 é porcentagem, né? 50 porcentagem. E aí, eu vou colocar a resposta que eu aceito. 15, 2 pontos e o erro para mais ou para menos. Então, 1. E aí, eu posso colocar também o feedback aqui, caso você queira. Pronto, tá aqui a resposta. Então, ele só vai aceitar 100% da questão se ele responder 14,8, 14,9, 15, 15,1 ou 15,2, então o aluno vai tirar 100%. Ou se ele responder 14, 14,1 até 14,7 e depois disso até 16, ele também vai aceitar, só que ele só vai ganhar 50% dessa nota. Rayane, por que aqui, quando você pediu a questão do número de carbonos primários de uma molécula, por que você não colocou como resposta numérica? Porque eu já tive problema. Na hora dele colocar a resposta, ele colocou 1 e um espaço depois. Ou ele colocou 1 e um ponto depois, final. Com isso, o Moodle vai entender como errado, tá? Então, eu já tive muita dor de cabeça. Se você tiver a opção de usar multi-choice, que é com palavras ou respostas prontas, dele ter que só que encaixar ali, eu hoje dou preferência para esse tipo aqui e não a numérica. Mas em alguns casos a gente não tem saída, tá? Porém, fica a cargo de cada um. E por fim, a gente tem a opção de colocar aqui respostas curtas, que é muito similar na hora de montar. Abre as chaves, coloca o peso, vou colocar aqui 2, e aí a gente vai entrar com o termo short answer, 2 pontos. Opa, é aqui. 2 pontos. E aí, eu vou entrar com as respostas que ele pode entrar. Vou colocar a resposta certa, ela não precisa ser a primeira, tá? Como a gente viu aqui, ó. A resposta certa era a terceira, no caso. Eu vou entrar aqui com as possíveis respostas que o aluno vai dar. E aí, aqui você tem que ser muito criativo. Digamos que a resposta seja sim. Ou, digamos que ele possa entrar com um sim e um ponto final. Digamos, sempre separando as possíveis respostas com um til. Digamos que ele vai entrar com um sim e o espaço, vou até ver se o Moodle vai aceitar isso. Ou, digamos que ele vai entrar com um sim todo maiúsculo. Como eu disse, o Moodle é temperamental, a gente nunca sabe. Vou colocar um igual aqui. Ou eu posso colocar, e aí lembrando, né? A gente pode colocar a hashtag e o feedback que a gente quer que o aluno tenha após a resposta. Posso colocar aqui respostas que não vão acontecer, como por exemplo, não. E aí eu coloco um feedback porque dessa resposta está errada. E aí, beleza, eu fecho a questão. E vale lembrar também que a gente sempre pode colocar respostas com uma determinada porcentagem de pontuação. 20%, aqui no caso negativo, 50%, 60% e assim sucessivamente. Digamos que a gente queira... Terminei a questão, Rayane. O que eu vou fazer agora? Eu vou decodificar e verificar o texto da questão. Vamos ver o que ele aceitou e o que ele não aceitou. Aparentemente, ele aceitou tudo, até aquele espaço que eu fiquei na dúvida. Quando ele não aceita, ele vai vir aqui e vai deixar aberto já pra gente com um anúncio em vermelho aqui pra gente poder ver se tá certo ou não. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 entradas de respostas, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó, múltipla escolha, numérico e resposta curta. Nessa múltipla escolha, então,
eu tenho como marcação padrão, no caso, o peso 1, tá? Ele não vai misturar as opções na múltipla escolha, então vai sempre ficar na ordem 1, 2, 3, 4, 5, não sei, ou não tenho, aliás. Ele não vai misturar. E aí, a resposta certa tá aqui com a nota 1, tá vendo? Não, número 3. Agora, teve uma aqui que a gente colocou negativo, né? Ele vai perder ponto. Vamos ver como é que fica lá, ó. Aqui a resposta certa é a resposta não, mas se ele respondesse talvez, a nota seria menos 0,2. E aí depois a gente tinha a numérica, com 50% em uma das questões. Então aqui, ó, se ele colocou 15 com um erro aceitável de 0,2, ele vai ter a nota 1, a questão toda. Se ele colocar a resposta 15 com um erro de até 0,5, ele vai ter 0,5% da nota. E por fim, a resposta curta, onde ele poderia responder sim, sim com ponto final e ganhar 100%, sim com espaço antes, sim todo maiúsculo, ou não, onde ele levaria 0. E aí você pode escrever o feedback aqui, é porque eu não coloquei, né? Vamos colocar aqui para ver como é que fica. Hashtag feedback e mando decodificar de novo. Aqui ficou o feedback aparecendo. E aí a gente só salva mudanças e a questão está pronta. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tinha lá uma questão, 3 questões com peso 1 e eu tinha uma questão com peso 2, totalizando 5 pontos. Mas não quer dizer que necessariamente a questão precise valer 5 pontos, tá? Eu posso vir aqui e colocar um ponto para ela também. E aí ela vai distribuir esse 1 ponto de acordo com os pesos que a gente colocou lá dentro, como a gente sempre faz. Bem, e por fim, a gente tem aquelas questões aleatórias que também foram comentadas no vídeo anterior. Como que eu faço aquilo? Eu venho aqui em adicionar uma questão aleatória. E eu sempre utilizo aqui embaixo essa nova categoria, tá? E aí, digamos que eu vou usar a categoria teste. Eu crio essa categoria e ela vai aparecer aqui para mim e para o aluno, ele vai enxergar uma única questão. Porém, cada aluno vai ver uma. E quais questões são essas? Eu vou em ver questões e venho em criar uma nova questão. E aí eu crio uma questão aleatória aqui. Vou criar uma questão do tipo close. Vou adicionar aqui, vou colocar o nome da questão, X, e vou salvar as mudanças. Vamos ver se ele vai aceitar. Não, não vai. Deixa eu botar uma outra questão. Criar uma nova questão do tipo numérica. Adicionar. Questão número 1. Vou dar uma resposta. A resposta pode ser 3, 100%. E vou salvar. Posso criar uma questão muito parecida com essa. Então, Raiane, o texto é o mesmo, só vai mudar alguns parâmetros. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, tenho como duplicar essa questão. Ele já vai abrir aqui como uma cópia, então eu mudo o nome, mudo o que eu quero mudar aqui, mudo a resposta e salvo as mudanças. Então, para mim, eu criei 2 questões, mas o aluno só vai receber uma dessas 2. Qual? Não sei. Tá? Então, eu já tive questões... ele criou 2 vezes aqui a questão de agora. Eu já tive prova com muitas questões aleatórias. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar. Espero que seja proveitoso para alguém, que vocês consigam montar questionários cada vez mais diversificados. E qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo e até a próxima!